Como posso saber se o Espírito Santo habita em mim? Poucas perguntas são tão importantes. Todos nós lidamos com isso em algum momento. E é uma pergunta feita até por pastores também, como esta. Caro Pastor John, saudações em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou pastor em Dubai. Você pode me dizer como posso ter certeza se tenho o Espírito Santo habitando em mim? Fui salvo aos 8 anos e agora tenho 33. Ainda não experimentei o poder do Espírito Santo em minha vida, não de forma notável. Eu ficaria feliz se você pudesse me explicar como ser cheio do Espírito Santo. Como isso acontece? Vamos começar com um esclarecimento. Nosso amigo está fazendo duas perguntas bem distintas. E não está claro para mim se ele sabe que está fazendo duas perguntas bem distintas. Então, minha primeira preocupação é ter certeza de que ele entende biblicamente que essas são duas questões bem distintas. Sua primeira pergunta é: como posso ter certeza se tenho o Espírito Santo em mim? Sua segunda pergunta é: como posso ser cheio do Espírito Santo? Ora, é possível passarmos uma temporada de verdadeira vida cristã e não ser cheio do Espírito Santo. E é isso que eu não tenho certeza se ele entende. Mas não é possível ser cristão se o Espírito Santo não habita em nós. Ser cristão é ter o Espírito de Cristo. Romanos 8, 9. Vós não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Portanto, ninguém é cristão se não tiver o Espírito Santo. Então, em Efésios 5:18, Paulo se dirige aos cristãos que possuem o Espírito Santo. E sabemos disso a propósito, porque no capítulo 1 ele disse: vós, meus leitores, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então ele diz no capítulo 5, versículo 18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas vocês cristãos que já têm o Espírito, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus. Em outras palavras, ser cheio do Espírito é um nível ou uma qualidade de capacitação do Espírito, que às vezes é mais, às vezes é menos. Por exemplo, em Atos, capítulo 4, verso 31, diz que os cristãos se reuniram para orar. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Assim, um dos efeitos dessa experiência extraordinária, preciosa, doce, poderosa e incomum de ser cheio do Espírito Santo é que nos sentimos mais preparados, livres e intrépidos em nosso testemunho de Cristo. Ou, de acordo com Efésios 5, estamos mais preparados, mais livres, mais aptos para falar salmos, hinos, cânticos espirituais e dar graças a Deus. Então, ter o Espírito Santo marca a pessoa como cristã. Você não pode ser um cristão se você não tem o Espírito. Não há cristãos que não tenham o Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo é o que todos os crentes devem procurar experimentar por causa da liberdade, ousadia e do poder maravilhosos que exaltam a Cristo. Então, como você sabe se você tem o Espírito Santo? Ele perguntou, e eu estou respondendo, você sabe que tem o Espírito se você é de fato um cristão, se você nasceu de novo. Ora, para responder essa pergunta biblicamente, é realmente importante saber a condição em que você se encontrava antes de se converter. A menos que você conheça
a Bíblia. Não principalmente por experiência. Nem estou preocupado com pessoas como eu que não conseguem se lembrar de quando se converteram. Deixe-me deixar isso claro. Estou dizendo que devemos aprender com a Bíblia a condição em que estávamos antes de nos convertermos. Não da memória da nossa mãe, ou da nossa memória, ou do testemunho de alguém sobre como éramos ruins, mas da Bíblia. Na Bíblia aprendemos qual é a nossa condição. Muitas pessoas, milhares de pessoas foram mal ensinadas sobre a condição em que se encontravam antes da conversão. E a resposta bíblica é esta: estávamos espiritualmente mortos. Efésios 2:4. Não éramos capazes de receber as coisas do Espírito. 1 Coríntios 2:14. Estávamos no que Paulo chama de mente carnal, que não é capaz de se submeter ou agradar a Deus. Romanos 8:7. Não tínhamos o poder de mudar nossas vontades, nossos corações, nossas mentes ou nossos afetos. Estávamos totalmente desviados de Deus. Como então recebemos o Espírito Santo? Foi um milagre. Foi a graça soberana, a graça de Deus soberanamente aplicada em nós, em nosso desamparo. O vento sopra onde quer, disse Jesus. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. João 3:8. Um milagre aconteceu. O Espírito abriu seus olhos. Atos 16:14. Deus brilhou onipotentemente em seu coração para fazer com que você veja a luz do Evangelho, da beleza e da glória de Cristo. 2 Coríntios 4:6. Ele deu a vida, Ele deu a você a vida para que você não mais esteja morto, não seja mais cego, não seja mais hostil a Deus, não seja mais incapaz de agradar a Deus, não seja mais rebelde, não veja mais a cruz como loucura. Em vez disso, você viu a glória de Cristo no Evangelho. Você o viu como mais bonito, mais desejável do que as coisas deste mundo. Você foi vivificado pelo Espírito de Deus. Deus é real, precioso e belo. Você não é mais cego. Você enxergou a cruz e Cristo e o seu caminho e as suas palavras como mais atraentes do que as promessas do pecado. Em vez de hostilidade a Deus, você o ama e deseja agradá-lo. Em vez de dúvidas, suspeitas e durezas, você enxergou as promessas dele como verdadeiras e confiou nelas, apostando nessas promessas. Cristo se tornou o seu tesouro. É assim que você sabe que está vivo. É assim que você sabe que é convertido. É assim que você sabe que tem fé. É assim que você sabe que o Espírito Santo está dentro de você. Nada disso estaria acontecendo se o milagre do Espírito de Deus não estivesse operando em você. Mas você não saberia disso, a menos que tivesse sido ensinado pela Bíblia o quão morto você estava e quão totalmente impossível toda essa bela transformação é separada da obra soberana do Espírito. Lucas 18:27. Se você foi ensinado que você foi a causa decisiva. Deixe-me dizer isso novamente agora, porque isso é assustadoramente difundido e destrutivo. Se você foi ensinado que você foi a causa decisiva de tudo isso, então você não ficará surpreso com a sua mudança. Você verá isso como decisivamente a sua obra e, portanto, como nenhuma evidência real de que você nasceu de novo, de que o Espírito está dentro de você. Essa é uma das grandes tragédias para aqueles que negam a soberania de Deus na salvação. Pergunte a si mesmo: você está maravilhado com a graça soberana de Deus, que você acorda todas as manhãs como um crente em Cristo? Você está maravilhado? A verdadeira fé salvadora é a evidência número 1 de que você nasceu de novo. 1 João 5:1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Isso significa nascer do Espírito e possuir o Espírito. Então, Tony, creio que precisamos parar por aqui. Eu sei que ele perguntou como ser cheio. Eu não disse nada sobre isso, mas creio que precisamos parar por aqui, porque a outra pergunta, como posso ser cheio do Espírito, é grande demais para ser abordada aqui no final. E creio que o que abordamos aqui é realmente o cerne da questão. Qual é a obra discernível do Espírito em nossas vidas? E qual é
a resposta bíblica central é que Ele nos ressuscitou dos mortos e fez de Cristo nosso tesouro supremo.